O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nessa sexta 2 decretos do presidente Jair Bolsonaro que reduzia os impostos sobre produtos industrializados de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e zerava a alíquota para concentrados de bebidas. A medida é provisória e refere-se à ação direta de inconstitucionalidade número 7.153, impetrada pelo partido Solidariedade em nome da bancada amazonense, presente no Congresso Nacional. Em sua decisão, Moraes ressalta que concede a medida cautelar para suspender os efeitos do decreto, de alguns decretos aqui, apenas no que diz respeito à redução das alíquotas em relação aos produtos produzidos pelas indústrias na Zona Franca de Manaus, que possuem um processo produtivo básico. Os decretos presidenciais foram publicados no Diário Oficial da União no dia 28 de abril de 2022. Eu começo com o francês agora. Me parece que é uma interferência do judiciário no que é uma atribuição executiva. Onde que a gente discute esse mérito, francês? Nosso ministro está realmente colocando os pés pelas mãos, né? O presidente fez um decreto aumentando a isenção do IPI, né? Isso. Do IPI de 25% para 35% sobre produtos importados, né? E nesse caso específico das empresas de Manaus, são produtos que você usa para fazer guaraná, para fazer... São aquelas, como é que chama aquelas bases? Tem um nome específico. A linha branca? Não. É o produto que você usa para fazer o guaraná. Xarope? Xarope, tipo xarope. E ele está dando essa liminar aí, protegendo 600 empresas, que Manaus tem 600 empresas, certo? Contra todo o Brasil. Entendeu? Contra todo o Brasil. Como é que você pode? Por isso que ele falou que é uma liminar e é bem temporária até tomar outra providência. Quer dizer, solidariedade se metendo num assunto, ele se metendo no outro assunto, que é mais de área econômica. Eu não sei onde está a expertise desse ministro que entende de tudo e toma uma providência dessa baseada em quê? Eu vou passar para o Lanza agora. Olha, Vitor, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes agora, principalmente se tratando de redução de impostos, eu vejo que ele tomou uma decisão muito errônea, assim como várias decisões que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando. Decisão evasiva. Sim, decisões evasivas, inclusive, porque parece que o ministro está querendo usar o judiciário para interferir nos outros poderes da República. Isso me parece até um jogo de poder pessoal do Alexandre de Moraes. Não vou querer generalizar os outros ministros do Supremo, mas eu acredito muito nisso. Que há um interesse de poder muito grande do Alexandre de Moraes. Até lembro de uma vez uma fala do Barroso, que se endereçou ao Gilmar Mendes, mas eu vejo que caberia muito bem ao ministro Alexandre de Moraes que seria o posto de obscenidades, já que o ministro Alexandre de Moraes, que já foi ministro da Justiça, inclusive no governo Temer, ele era tão populista quanto Jair Bolsonaro também. Então eu acredito muito que pode pintar aí, quem sabe no futuro, uma candidatura do Moraes para o executivo. Isso é complicado para o Brasil, visto o tamanho do autoritarismo que paira sobre a cabeça lustrada de Alexandre de Moraes. Mais preocupante que ele vai ser o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral durante a eleição. Existe uma grande diferença. O que vai virar essa eleição? Uma grande diferença ser populista e ter mandato, né, com 57 milhões de votos democráticos, e ser ministro, né, andando com segurança e não poder nem andar na rua. Existe uma grande diferença. Ele vai ter voto dentro de penitenciária. Eu vou passar agora para a Bárbara. Menino, eu até me perdi aqui nos argumentos, mas enfim, isso, né, tá uma treta aí do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, que começou por coisa besta, lá por causa daquele Zé Ninguém, do Daniel Silveira, e agora a gente vê essa treta continuando aí. Eu também não entendo, confesso que eu não entendo direito a questão dele... diminuir a questão dos impostos ali da Zona Franca, porque o ideal seria as empresas investirem mais no Brasil agora. Então, se ele vai dificultar isso dificulta também a economia girar aqui dentro. Então, aqui dentro do Brasil. Então, não entende direito qual o objetivo dele em relação mais ou a menos. isso. O pessoal da Zona Franca de Manaus está se queixando, xaropes mesmo, porque eles já tinham isenção de IPI lá. E agora todo mundo tem.
criou-se uma concorrência. Eles não querem, eles querem só eles terem isenção. E é melhor ter concorrência, né? Imagino eu. É melhor ter mais gente investindo na área. Né? Agora o resto do Brasil também tem isenção. Quanto mais gente investindo na área, mais emprego tem. 600 empresários. Ok, vou passar agora pro professor Itamar. Só não sei em relação a, tipo, ambiental, como isso afeta lá. Isso eu não sei, daí teria que ver. Professor Itamar. Bem, Vitor, essa questão aí do chamado embate, né? Xandão versus Bolsonaro, não é bem só os dois, né? Ou seja, o presidente Bolsonaro representa uma perspectiva e o Alexandre de Moraes representa uma perspectiva completamente diferente, né? Mas aí tem um detalhe bastante interessante, porque as pessoas, muitas vezes, movidas pela pressa ou pelo ódio, elas não conseguem enxergar coisas óbvias, né? Então, eu acho assim que hoje o Xandão está fazendo campanha eleitoral para o Bolsonaro. Olha, baixar impostos não é uma medida populista, como alguém citou aí, não lembro quem foi, né? Baixar impostos é uma medida de impulsionamento da economia e que dificilmente se volta a aumentar a taxação. Todas as economias que se desenvolvem, que crescem, são economias com baixa taxa tributária. No Brasil, nós temos uma cabeça estatólatra, né? Uma cabeça estatal que imagina que emprego se gera através do Estado e que, portanto, o Estado tem que controlar e impedir a ação da iniciativa privada. Ora, é o contrário. É a iniciativa privada que nos sustenta. Eu, inclusive, sou sustentado pela iniciativa privada via os impostos dos contribuintes, né? Então, essa é uma medida, digamos assim, por parte do Xandão, equivocada se o caso dele é procurar eleger o Lula. Está fazendo campanha para o Bolsonaro está na mídia. E essa questão da Zona Franca de Manaus? Olha, chega de muleta. Zona Franca de Manaus justificou todas as vantagens, as isenções. No começo, tem isso mais de 50 anos e até hoje essas empresas não conseguiram se manter de pé ainda. Né? A justificativa, digamos assim, ecológica também não para de pé. Isso não tem nenhuma base de sustentação, argumento lógico para isso. Então, eu acho que, mais uma vez, eles do Supremo Tribunal Federal estão dando um tiro no pé. Celestino. Então, a respeito do Zé Ninguém, né, que a Bárbara citou, é o deputado federal Daniel Silveira, que fez mais de 34 mil votos no Rio de Janeiro e possivelmente vai ser eleito... Zé Ninguém no cenário brasileiro, nacional. Possivelmente vai ser eleito Ele não é o graças Bolsonaro. ao cabeça de ovo do Alexandre de Moraes, que vive citando, Ele não é nem o Bolsonaro, nem o Alexandre de Moraes. Perto deles, ele é um Zé Ninguém. Tem uma doença um feitiço pelo o Daniel Silveira, que está perseguindo diariamente o deputado Daniel Silveira. A respeito da Zona Franca de Manaus, tem lá o Omar Aziz, né, que eu acho que foi internado hoje, se eu não me engano. A bancada é muito forte, né, do Solidariedade lá em Manaus. É um puxadinho do STF, esse partido Rede, esse partido Nanico, né, que não tem muita representatividade dentro do Congresso. Então, procura o Alexandre de Moraes, porque sabe que contra o governo ele vai deliberar. A Zona Franca de Manaus tem que explicar, né, os governantes da Zona Franca de Manaus, os da bancada, né, como Omar Aziz, ex-governador, ex-prefeito lá, né, sobre respiradores, né, que foram comprados em loja de vinho, né, que não chegaram até agora. Então, assim, o Alexandre de Moraes abaixar a IPI do Brasil todo para deliberar sobre uma bancada minoritária do Solidariedade, comandada pelo Paulinho da Força, braço direito do Lula, eu acho... Vou usar um termo chulo aqui, sacanagem com o povo brasileiro. Alexandre de Moraes, né? E Moraes. Vai lá, Rigon. É só perguntar para você, Vitor. A gente está em recesso do judiciário ou não? Acredito que não. 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 Então foi sorteio, ele não foi escolhido.
alguém não, o Solidariedade, ao representar, não escolheu o ministro que iria defender o processo, julgar o processo, que é absolutamente inconstitucional. O decreto conseguiu juntar todos os políticos do Amazonas, porque, inclusive, aliados ou ex-aliados, como o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que não poupou críticas ao Bolsonaro, a quem ele apoiou, para quem ele pediu votos, dizendo que o Bolsonaro quer acabar com a Zona Franca de Manaus. Então, todos os políticos, né, não só do Solidariedade, não, todos os políticos de Manaus, do Amazonas, são contra essa redução, essa mudança que o Bolsonaro quer fazer através de decreto. O que o Moraes, como qualquer outro, se fosse o Gilmar Mendes, o pessoal não estaria falando, né? O pessoal gosta muito de poupar Gilmar Mendes agora. Mas ele só deliberou sobre trechos do decreto que são aparentemente inconstitucionais. A gente está falando de liminar. Liminar ainda não significa mérito. Então, mais um pouquinho de paciência, menos política e mais leitura eu recomendo ao pessoal aí, porque lá na Zona Franca de Manaus, o que existe é por conta da Zona Franca de Manaus. Do apoio que o governo, desde a época dos militares, que hoje muita gente baba ovo, defendeu, foi eles que plantaram. Então, acredito que o STF está certo e todos os políticos do Amazonas vão ter que pedir sigilo de 100 anos para saber o que o Bolsonaro tem na cabeça ao pedir essa isenção do IPI.